Olá, meu nome é Carolina Ilau, eu sou doutoranda em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pela UFRJ, né? Esse é o programa EICOS do Instituto de Psicologia da UFRJ, e eu estou aqui hoje para falar sobre o meu trabalho com o título Regimes de Visibilidades Digitais do Sofrimento Humano, um estudo de casos sobre a campanha Primeiro Assédio. Então, o trabalho ele é todo sobre isso, né? Sobre o tema que permeia esse título. Eu quero iniciar minha apresentação agradecendo a oportunidade de estar aqui presente, agradecendo a oportunidade de ter esse lugar de fala para poder realmente trazer uma pesquisa que eu particularmente considero relevante, né, para o meio acadêmico, para o cenário feminino, para tudo que a gente vive. E eu quero começar fazendo um rápido overview do trabalho, né? Passando que o trabalho foi feito, quais foram as suas bases, para que a gente possa estar na mesma página, né? Que vocês possam aí ter uma expectativa do que esperar. Então, o trabalho que vai originar, né, no capítulo de um livro, ele tem como principal objetivo investigar o papel do testemunho, a função do testemunho sobre o sofrimento humano. De que forma, né? Não é qualquer testemunho, a gente precisava fazer um recorte sobre isso, então é especialmente no espaço público, e por espaço público eu estou compreendendo as redes sociais, as mídias sociais, e eu faço isso por meio de uma análise de narrativas digitais do contexto do abuso sexual. Tá? Então, efetivamente, o corpus do trabalho é a mobilização digital Primeiro Assédio, que eu imagino que muitos de vocês conheçam. Essa mobilização ela foi engendrada em 2015 pela ONG Think Olga, e dessa campanha, para esse artigo, para esse trabalho, foram extraídos 7 posts publicados entre outubro e dezembro de 2015 e que relatam, né, trazem a história, contam um pouquinho essa história, tentam dar conta disso. A fundamentação teórica que sustenta esse trabalho, ela percorre a produção de sentidos sobre o trauma, sob o olhar da psicanálise, né, principalmente em relação a Firenze, e no diálogo interdisciplinar entre memória e testemunho, mediados, né, todos mediados pela área da antropologia digital, que é exatamente como eu me localizo hoje dentro do EICOS da UFRJ. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que a campanha Primeiro Assédio ela teve um forte impacto nas redes sociais, não só em 2015, como 2015, 2016 e até os dias de hoje, né? Se ouve ainda falar sobre essa campanha, se usa muito essa hashtag ainda. Ela teve resultados, a própria campanha teve resultados públicos que foram divulgados pelo coletivo Think Olga. Os resultados preliminares apontam que a leitura do movimento Primeiro Assédio foi um difusor de vozes femininas, né? Se apropriou do uso das hashtags como um símbolo de difusão social e deu voz, né? Especialmente para casos que por muito tempo foram considerados um tabu na nossa sociedade, ainda são um tabu na nossa sociedade em algum grau, mas são. E o estudo concluiu que o rápido engajamento das mulheres, principalmente nesse projeto, né, no Primeiro Assédio, ele revelou esse desejo de exposição, um desejo de denúncia de marcas desses episódios traumáticos, de marcas dessa violência, né, uma violência silenciosa. E claro que por trás de um movimento como o Primeiro Assédio, existe uma proposta também de ruptura de tabu, né, em torno do tema em si, do objeto, sugerindo um desejo de produção de mudanças comportamentais concretas na sociedade contemporânea. Então, esse é o resumo do trabalho do projeto e eu vou falar um pouquinho agora sobre os motivadores, tá? Que fizeram com que eu realmente me debruçasse a isso. Para começar, que a gente vive numa sociedade muito desigual, né? Então, há mais de décadas que o abuso sexual ele
vem sendo muito estudado, explorado. O abuso sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, é um grave problema de saúde pública, já atestado pela Organização Mundial de Saúde. Ele é um dos maiores, inclusive. Os maus-tratos eles podem acontecer de diversas formas. O abuso em si, a palavra abuso, inclui o sexual, o físico, o psicológico, abandono, negligência. E, assim, num universo muito amplo de análise que a gente poderia falar, né, sobre abuso sexual, precisei fazer um recorte. Então, o recorte para efeitos de padronização foi feito em cima do que define o Código Penal brasileiro. Então, para esclarecer, aqui eu estou falando de estupro, eu estou falando de violação sexual mediante fraude, eu estou falando do assédio sexual, ou seja, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, e crimes sexuais contra vulnerável, que envolvem estupro com menor de 14 anos e corrupção de menores. E por que isso, pessoal? Porque no Brasil, a predominância desse tipo de violência sexual em mulheres chama muito atenção. Né? Em 2015, um dado do IPEA revelava que um estupro a cada 11 minutos acontecia em meninas. E 70% das vítimas de violência sexual em mulheres são crianças e adolescentes. No contexto intrafamiliar, que é o olhar mais profundo dessa análise, para que a gente pudesse ter um norte a seguir, essa análise ela foi feita em cima de pessoas que foram violentadas por parentes ou pessoas muito próximas à vítima. Então, nesse contexto intrafamiliar, a literatura vai indicar que o abuso sexual é aquele praticado por pessoas afetivamente próximas à criança, né? Então, não necessariamente o próprio pai, mas um padrasto que tenha uma relação muito forte com essa criança, ou alguém da família, um primo, um avô que tenha uma relação forte com a criança. E, em alguns casos, foram revelados que o próprio pai apareceu na figura do abusador. Então, é um tema muito grave, é um universo muito grave. A gravidade se estende a consequências em torno dessa criança, né? São crianças que depois vão desenvolver adultos com sequelas, tanto em personalidade, comportamentais, quanto sequelas traumáticas mesmo, de memória. Então, é um tema muito relevante. E a antropologia digital vai nos ajudar em relação ao olhar sobre isso, porque hoje em dia, principalmente agravado pela pandemia, a gente tem aí uma vida dentro das redes sociais, né? Eu gravo esse vídeo, nessa mesma semana em que eu gravo esse vídeo, a gente teve um bug do WhatsApp, Facebook, Instagram, e que deixou boa parte dos brasileiros assim desesperada, em pânico, porque estava sem comunicação, sem acesso. E claro que eu não estou falando só do pânico psicológico, eu estou falando dos empreendedores, dos autônomos, dos entregadores, de toda uma rede que depende hoje, né, dessas redes. Então, como que a gente pode ter um olhar sobre essas redes e aproveitar isso para efeitos de pesquisa, né? O desenvolvimento dessa pesquisa se deu nas dimensões da violência sexual e do feminismo. Então, eu fiz um traço sobre outras campanhas de mulheres vítimas de abuso sexual, né? A campanha Primeiro Assédio, claro que não foi a primeira e nem a última contra a violência sexual feminina no Brasil e no mundo. Então, eu fiz um paralelo de outras campanhas, um marco de como que elas se deram, o que elas trouxeram e como que a Primeiro Assédio se localiza no meio disso, né? E o que eu posso afirmar para vocês? Que a campanha e o trabalho colaborativo que foi promovido pelo coletivo Think Olga, eles são símbolos que se mostraram repletos de significados, né? E isso é consequência de uma comunidade que decidiu representar, que decidiu dar a cara a tapa e de verdade representar, né? Por que eu escolhi Primeiro Assédio em tantas campanhas? Eu vou ler para vocês um trechinho da própria Think Olga, que conta como nasceu o projeto. Uma menina de 12 anos se inscreve no programa de televisão, pois ama cozinhar.
Na internet, homens se sentem atraídos por sua aparência e, ignorando sua idade, resolvem tecer comentários de cunho sexual sobre a criança. O fato gera revolta nas redes sociais, mas não é preciso ir longe para encontrar histórias parecidas. Basta pedir para que as mulheres olhem para o próprio passado. Então, o que a Think Olga fez? A Think Olga ela convocou mulheres no dia seguinte da exibição desse programa a contarem as suas histórias de abuso sexual, as suas primeiras histórias em rede e marcar a hashtag Primeiro Assédio, no intuito de convocar outras também, né? E essa rede pulverizar. Então, o que acontece? Diante, né, desse cenário de campanha, de feminismo, de lutas de classe, de voz ativa, a escolha da mobilização Primeiro Assédio, ela se deu a partir do momento que eu compreendi que a campanha teve um significado, né, teve um papel muito significativo dentro dessa nossa nova dinâmica de movimentos sociais, e na época não existia pandemia, a gente está falando de 2015, mas já existia uma sociedade em rede muito organizada, né? E o alcance das mensagens ele foi muito além do domínio da vida social. Então, uma das estudiosas da antropologia digital, Christine Heine, ela vai dizer que o que se pensa como efeito das tecnologias, na verdade, está correlacionado a conjuntos particulares de dinâmicas sociais. Então, os relatos que a pesquisa trouxe, e eu vou entrar agora mesmo nesse aspecto, eles demonstram que um perfil como o do coletivo Think Olga, que até o início dessas campanhas, né, e aí eu não estou falando só da Primeiro Assédio, de repente tinha um pouco ou nenhuma visibilidade midiática aparente, eles passam a pulverizar e a serem propulsores de uma voz coletiva, realmente, né? A gente entendeu que, ao serem convocadas, né, a testemunharem as suas primeiras histórias de violência sexual e aderirem à proposta da Think Olga, essas mulheres acabaram revelando que o comportamento é mais comum do que se imaginava. Houve uma retirada do véu do silêncio, considerada pela própria organização da campanha, esse termo não é meu, e sob a ótica da mobilização, a campanha trouxe um resultado de que em menos de 30 dias a hashtag Primeiro Assédio já alcançava 82 mil tweets, apontando para a relevância e aderência do assunto. Então, uma análise feita pelo coletivo chegou a 3.111 mensagens que denunciavam experiências de assédio sexual. E aí, entrando na análise dos depoimentos recortados, né? Deixa eu só conferir o tempo, um minutinho. Vamos lá. Bom, então, para a análise, né, desses depoimentos reportados, entrando agora efetivamente nos resultados, na discussão da campanha, eu preciso dizer, um parênteses que eu não fiz no início do processo, que é contar que esse capítulo de livro, essa apresentação aqui no Congresso, ela está sendo feita com base na minha dissertação de mestrado. Então, essa pesquisa ela faz parte de uma pesquisa maior que foi apresentada na defesa da minha dissertação e que tinha um título semelhante, né? Um título dentro dessa cadência. E na apresentação, e na minha dissertação, onde a gente fez um recorte de 50 posts, 50 depoimentos, esses depoimentos foram classificados por 3 eixos temáticos. E um dos eixos temáticos é justamente o que eu estou utilizando para explorar melhor e poder fazer essa apresentação aqui na mostra. O eixo que eu escolhi chama-se a desautorização dos pais no discurso do trauma, a perspectiva de Firenze. Então, os 7 depoimentos desse eixo, eles foram escolhidos por apresentarem uma característica que dialoga muito diretamente com as teorias psicanalíticas, né? Especialmente as de Firenze. Então, esse fluxo ele chamou atenção na hora da dissertação por conta da recorrência. Na visão de Firenze, a reação dos pais diante de uma situação narrada pela criança é que configura o trauma. Então, a criança cede e deixa de poder sustentar a sua própria opinião a tal respeito. Então, vejamos primeiro a história da mulher que enaltece a reação da mãe ao citar: "Contei para minha mãe que nada fez".
assim como a que revela o tratamento revelado pelo pai, dado pelo pai, quando ela diz: meu pai não achou grave. E a relação entre a postura dos pais e o silenciamento feito pela vítima. Né? Isso foi muito apontado em grande parte dos depoimentos, e isso demonstra a teoria psicanalítica elencada de Firenze. A gente tem algumas figuras que eu, por efeitos tecnológicos, não estou conseguindo expor aqui, mas na teoria ferenciana, né, quando a gente fala sobre a teoria ferenciana, o desmentido dos pais irresponsáveis, como ele chama, criou um trauma a partir de uma situação experimentada. E retomando aqui as palavras do autor, eu posso dizer que o pior é realmente a negação, a afirmação de que não aconteceu nada, de que não houve sofrimento, ou até mesmo ser espancado e repreendido quando se manifesta a paralisia traumática dos pensamentos ou dos movimentos. O que isso significa? Que a violência traduzida em agressões físicas e verbais acaba sendo um traço marcante, né? Nos depoimentos, eu vou ler mais alguns aqui para vocês. Um deles fala: 5 anos, um cara me pegou no colo, gritei, tapou minha boca. Meu pai ouviu meu grito e me pegou. Aquele dia eu apanhei em casa. Muito complicado, né? E como um outro depoimento, um outro comentário que fala: porque a culpa foi minha, que estava brincando na rua e deixei o cara me pegar. A culpa é sempre da mulher. E complicado ouvir esse tipo de coisa, porque então esses depoimentos, eles completam o arcabouço, né, do desmentido em Firenze, e porque eles trazem o quanto a vítima é desacreditada pelos pais e pelos responsáveis. São muitos os testemunhos em que a autora do testemunho revela que ela precisou de muita coragem para contar o episódio. Quando ela era criança, ela não teve o mesmo crédito. Isso acabou estabelecendo uma crença de que teria sido melhor silenciar o ocorrido, né? Como a gente pode ver nesses depoimentos. 12 anos. Se ficava sozinho comigo, o marido da minha irmã tentava se esfregar em mim, mostrava o pênis e se masturbava. E o que acontece? Durante a análise desses depoimentos, né, com o respaldo teórico elegido pela pesquisa, nós incluímos uma categoria de não conferir crédito, né, reações que expõem a conivência dos responsáveis, dos agressores, como nesse depoimento. Dos 6 aos 13 anos de idade, eu era abusada pelo meu irmão. Meu pai sabia e era conivente com a situação. Então, assim, o que eu posso dizer, resumidamente, até para não extrapolar o tempo, né? A campanha Primeiro Assédio, ela teve uma grande repercussão nacional e internacional. A nossa pretensão, no início, era investigar o lugar do testemunho feminino exposto no espaço público, em termos éticos e simbólicos, né, do sofrimento humano. Nós tentamos também compreender como que o discurso autobiográfico se organiza na contemporaneidade, e, nesse sentido, nós vimos que campanhas como o Primeiro Assédio, que foi a campanha estudada, elas cumpriram esse papel de romper o silenciamento, abrir espaço para a organização do trauma, né? Não cabendo aqui, nesse momento, entender se essa estrutura dá conta ou não de algum grau de superação de subjetividade das vítimas. No estudo, né, que eu fiz e que gerou a dissertação de mestrado da mobilização Primeiro Assédio, a gente pôde observar que as mobilizações digitais, elas permitem voz a grupos minoritários, e a Primeiro Assédio permitiu que as mulheres conquistassem espaços midiáticos muito representativos. A campanha ganhou força, a campanha ganhou tradução internacional em vários idiomas, e esse movimento revelou, né, um desejo grande de cativar mudanças comportamentais na sociedade, como eu estava dizendo lá no início. O autorrelato, que foi o que a vítima fez, né, o que as vítimas fizeram, demandou que a vítima resgatasse as suas memórias para expor no espaço público. E isso nos leva a refletir sobre todo o conflito interno que esse ato implica. Mas, ao testemunhar, a experiência sofrida acaba sendo humanizada por mobilizar pessoas em rede. E, finalmente, o debate em torno do tema abuso sexual, o seu protagonismo provocado por mobilizações como
a primeiro assédio, ele sinaliza que plataformas digitais e sociais podem ser, sim, difusoras de vozes que até hoje estavam silenciadas, porque o ato de testemunhar publicamente, mesmo com todos os limites e impossibilidades próprios da prática, ele se mostra um caminho para a exposição, né, de uma luta feminista em seus múltiplos contextos. Então, eu fico por aqui e agradeço muito a atenção de todos. Obrigada.